Pá. Minha gratidão. Boa tarde, Margarete. Vamos chegando. Boa tarde. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Aleluia. Tudo bem, querida? Vou colocar aqui o tema da live de hoje. Capítulo 5. Do livro Uma Nova História. O tema é a colheita de uma nova história. Olha. O que de interessante esse capítulo vai nos trazer hoje? Fixar aqui. E aí, querida, está com seu cafezinho aí da tarde? O meu tá aqui, ó. Acabei de passar para poder vir fazer aqui a live com vocês. Deixa eu só enviar aqui a live para alguns amigos e a gente já começa, tá? Aleluia, sei que é simples para um rei, não tenho nada além, cantando Boa tarde, Gi. A Gi tá de férias, né, Gi? Não se envergonhe. Boa tarde, querida. É tão bom quando minhas clientes saem de férias, mas vêm assistir minhas lives. Quer dizer que elas não tiram férias da psi, tá vendo? Minha internet hoje está um pouquinho lenta, mas vai dar certo. E um coração cantando Terminando aqui de enviar os aviãozinhos. Ok. Férias passa rápido demais, né? Nossa, imagina.
Boa tarde, Mendoncanani. Mendoncanani? Digita aqui o seu nome, Alô, meu povo sertanejo. se eu falei errado o seu nome. Tentei ler aqui o seu arroba. Boa tarde, queridos. Não reparem as unhas, porque hoje é sexta-feira. Vou fazer as unhas amanhã de manhã, provavelmente. Como que vocês estão? Ariane! É bem diferente do seu arroba, né? É o seu sobrenome no seu arroba, provavelmente, né? Seja muito bem-vinda. Fiz aqui passei um produto aqui no cabelo. Daqui a pouco eu vou tirar, por isso que ele tá assim. Como é que vocês estão? Ah, ela é sua prima, Gi. Que bacana. Obrigada aí por compartilhar sua live com sua prima. É um prazer. Seja muito bem-vinda, Ariane. Amiga prima, né? Vocês estão aí no mesmo local, aí no interior de São Paulo, juntinhas? Matando a saudade? Que bacana, gente. Ah, que bacana. Seja muito bem-vinda. Se você quiser aqui me seguir, estou sempre postando conteúdos aí terapêuticos, conteúdo de saúde mental. É um prazer. Será um prazer ter você aqui conosco. Ah, tá, ela tá lá na capital, né? Olha, cada vez que eu vou a São Paulo, cada ano que eu vou a São Paulo, geralmente eu vou na conferência terapêutica, né? Eu gosto mais de São Paulo. Descubro um pouquinho mais, né? Os cantinhos de São Paulo. Sofá. Vi um negócio rosa ali atrás, mas é a manta que tá em cima do sofá. Queridas, vamos dar início aqui à nossa live. Quem está aí nos assistindo, que foi à conferência, estiver aí com o livro, quiser acompanhar comigo aqui a leitura, as reflexões. Vou sim. Não é tão longe de São Paulo, né? Daqui do Rio. Eu hoje estou deixando aqui embaixo, salvo o link do grupo A Travessia, que é o meu grupo de terapia em grupo. É o grupo de terapia em grupo. Né? Nós estamos aí com mais uma turma aberta, terceira turma aberta para inscrições. Cada turma são 5 mulheres, tá bom? Justamente para que vocês tenham aí o tempo de fala, né? Mas que seja uma experiência bacana, né? Porque quando tem muita gente na terapia em grupo, fica difícil para todo mundo falar, né? E será um prazer ter vocês lá, tá? O primeiro mês é um valor promocional de R$ 34 e a partir do segundo mês, R$ 74. São 2 encontros mensais, cada encontro são 2 horas de duração e cada encontro a gente trabalha com temas, né? Não são encontros assim aleatórios. Boa tarde, Celinha. Não são encontros assim aleatórios que todo mundo fica falando o que vier na cabeça, né? E fica meio que sem direção, assim, o encontro. Não, a gente entra. Cada encontro tem um tema que é sugerido por vocês, e ali a gente desenvolve, né, reflexões terapêuticas em cima daquele tema. O livro, Gif, ele foi. Quem fez a inscrição na conferência ganhou. Veio num kit do conferencista, né? Eu vou me informar se ele está sendo vendido e vou colocar essa informação lá no meu story, tá? Geralmente não é vendido os livros da conferência, mas pode ser que esse aqui eles coloquem para vender, né? Boa tarde, Célia. Célia foi na conferência. Acompanha aí com o seu livro, Célia.
Vamos iniciar então a colheita de uma história. É o capítulo 5, ok? Deixa eu dar um pause aqui no Spotify. Ok. Quem estou me tornando? Ao longo desse livro, nós caminhamos por uma árvore inteira. No primeiro capítulo, olhamos para as raízes que nos formaram. No segundo, percebemos como essas raízes continuavam aparecendo em nossas reações. No terceiro, identificamos as crenças que roubavam nossos nutrientes emocionais. No quarto, entendemos que crescimento exige poda e responsabilidade. Mas nenhuma árvore existe apenas para criar raízes, né? Nenhuma árvore existe apenas para sobreviver. Nenhuma árvore existe apenas para ficar de pé. Toda árvore foi criada para produzir frutos. E você também, né? Assim como nós. Não fomos criados apenas para sobreviver. Fomos criados para produzir frutos. Quem é que concorda aí comigo? Porque não basta sobreviver à história. É preciso transformar a história em legado. Hoje no início da tarde, eu soube de um acontecimento, né, de uma empresa que eu trabalhei, que era um legado de família, né, e a empresa faliu. E eu fiquei pensando, gente, um legado de família, era uma empresa que já tinha aí pelo menos uns 50 anos de existência, né? E eu fiquei pensando, gente, um legado de família, né? Acaba assim. E na terapia, né, processo terapêutico, a gente fala tanto de legado, né? Que legado nós estamos construindo? Mas vale a reflexão também. Será que o legado que nós recebemos, será que a gente está honrando? Se for um legado bom, né? Será que nós estamos honrando? Será que nós estamos deixando se destruir, né? O legado que nós recebemos e o legado que nós estamos construindo, né? Através da nossa vida. A gente não tem como dimensionar se os que vierem após nós, aqueles que receberam as sementes que nós plantamos, se vão honrar com essas sementes, né? Fica uma reflexão aqui interessante para essa tarde. O propósito de uma árvore não é apenas crescer, é frutificar, né? Falando aí de legado, né, que a gente deixa, e a gente não tem, assim, não tem como mensurar, né, se esse legado, as pessoas que receberam essas sementes de nós, se vão perpetuar, né, com esse legado que receberam de nós, né? É igual uma árvore, né? A árvore dá frutos, mas nem todos os frutos vão se transformar, as sementes que aqueles frutos geraram, nem sempre aqueles frutos aquelas sementes vão germinar em algum lugar, né? Mas algumas vão. E que o nosso papel seja dar frutos com sementes saudáveis para que possam germinar, né? Em vidas, em projetos, frutificar e alimentar outras pessoas. Exatamente. Vamos imaginar aqui uma laranja, né? Quando a gente abre uma laranja, quantas sementes que tem ali dentro daquela laranja, né? Deus tem uma, vamos dizer assim, né? Que Deus tem uma mentalidade de multiplicação, né? De legado. De uma laranja, quantas outras podem se multiplicar dali, né? Só que é o que a gente está refletindo aqui. Nem todas aquelas sementes vão cair num terreno fértil e vão frutificar, né? Bem interessante essa reflexão aqui.
Vamos ver se eu sei pronunciar aqui, ó. Nietzsche, vamos falar só o segundo nome, né? Nietzsche. Ele disse: torna-te quem tu és. Existe uma diferença entre viver e se tornar. Muitas pessoas envelhecem, poucas amadurecem, muitas respiram, poucas florescem, muitas passam pela vida, poucas constroem uma vida. Uau! É sobre isso que a gente está conversando, né? Durante muito tempo você perguntou: por que isso aconteceu comigo? Por que sofri? Por que fui rejeitado? Por que fui ferido? Mas talvez a pergunta deva ser outra. Talvez a pergunta seja: quem estou me tornando através de tudo o que vivi? Porque a dor pode produzir amargura, é verdade, mas também pode produzir sabedoria. O que nós temos feito aí com nossas dores? Permitindo que ela se transforme em amargura ou permitindo que ela se transforme em sabedoria, né? Produza sabedoria. Boa tarde, Susan. Susan, quero te ver na conferência ano que vem, hein? Para você se formar também. A perda pode produzir fechamento, mas também pode produzir maturidade. A crise pode produzir desistência, mas também pode produzir crescimento. Agora imagine um pomar, tá? Várias árvores frutíferas. Uma mangueira produz mangas. Uma laranjeira produz laranjas. Uma macieira produz maçãs. E uma delas perde tempo tentando produzir o fruto da outra. Mas os seres humanos fazem isso o tempo todo, tentando produzir, né, o fruto dos outros, comparando seus corpos, comparam seus casamentos, comparam seus filhos, comparam suas carreiras, comparam seus ministérios, comparam suas histórias e vivem frustrados, porque estão tentando viver a vida de uma outra pessoa. Formação na Europa, isso aí, Susan. A Susan está na Espanha, né, Susan? E está fazendo psicanálise. Está fazendo curso de psicanálise do Instituto Fazendo a Diferença. Você que está em outro estado, outro país, você consegue fazer o curso à distância, porque ele é totalmente online. Eu sou afiliada do Instituto Fazendo a Diferença. Se você quiser mais informações, abre uma turma agora, turma 14, agora dia 9 de setembro. Se você quiser mais informações, me chama no direct, que eu posso te ajudar aí nesse processo. Se o seu sonho é estudar as pessoas, estudar a mente humana, né? Quem sabe ser uma nova fonte de renda, né, para você como terapeuta. Me chama no direct, ok? Uma das maiores formas de sofrimento emocional é a comparação. A comparação rouba a alegria, rouba a identidade, a gratidão, a paz. Você não foi chamado para ser uma árvore. Você foi chamado para florescer. Perdão. Você não foi chamado para ser outra árvore. Foi chamado para florescer, sendo quem você é. Tem um provérbio chinês que diz assim, ó: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Talvez você pense: perdi tudo. Já deveria estar melhor. Já deveria ter mudado. Mas enquanto existe vida, existe construção. Enquanto existe consciência, existe possibilidade. Enquanto existe hoje, existe recomeço.
Então, o melhor momento para se plantar uma árvore é agora, é hoje, né? Hoje eu estava lembrando que eu comecei a estudar psicanálise com 45 anos, né? A Susan começou esse ano passado. Susan, escreva aqui pra gente. Se você quiser falar quanto a sua idade atual, se você não ficar constrangida. Então, assim, enquanto houver consciência, existe uma possibilidade de mudança, né? Você está querendo transicionar de carreira, não está satisfeito, não está feliz, né, com a sua carreira atual. Às vezes a sua carreira já te fez muito feliz, né? Eu trabalhei com moda, foi minha primeira profissão. Depois eu fui trabalhar como desenho industrial, como designer, né? Fui muito feliz enquanto aquele ciclo durou, né? Eu ainda trabalho com design, faço alguns trabalhos como autônoma, né? Amo essa área, meu olhar, né? Mudou muito meu olhar das profissões, né? Eu tenho um olhar mais clínico, mais estético, né? Por conta dessas profissões, né? Por conta do dom também, né? Que eu acredito que nós temos dons, né? Mas chegou um momento que eu entendi, né? Que além de ter uma direção de Deus para minha vida, eu entendi que tinha chegado o tempo de eu estudar psicanálise e trabalhar nessa área, né? E assim, não começa do nada, né? Sempre tem um processo. Eu eu comecei a fazer estudar psicanálise com 45 anos, né? Mas quando eu tinha ali por volta dos meus 30 e pouquinhos não, 20 e poucos, 30, que me surgiu, né, o desejo de fazer algo na área de psicologia. Eu lembro disso muito bem, só que aí eu fui, não era o tempo para aquilo, né? O tempo chegou quando eu estava um pouco mais madura, já com 45 anos, e são ciclos que a gente vive na vida, né? Fechando parênteses, as estações da vida, que é o que a gente está falando, é o subtítulo aqui do capítulo. Existe algo que toda árvore nos ensina. Nenhuma produz frutos o ano inteiro. Olha que interessante. Existem estações. Tempo de plantar, tempo de crescer, tempo de florescer, tempo de colher. Talvez você esteja julgando sua vida em uma estação errada. Olha que interessante. Talvez esteja exigindo colheita quando ainda está em tempo de crescimento. Vou até sublinhar isso aqui. Talvez você esteja julgando sua vida em uma estação errada. Talvez esteja exigindo colheita quando ainda está em tempo de crescimento. Uau, que bacana, hein? Dirley, boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda. Dirley também começou a fazer o curso de psicanálise, né? Precisou trancar e vai voltar, né, Dirley? Eu posso te ajudar aí nesse processo também, se você quiser voltar na turma 14, porque eu sou afiliada, tá? Do Instituto. Talvez esteja exigindo flores quando ainda está fortalecendo raízes. Olha que interessante, né? Às vezes a gente está numa estação que a gente está exigindo que a nossa árvore dê flores, mas nós estamos numa estação de fortalecer raízes. Boa noite, Gilei. Aí já é boa noite, né? Aqui é boa tarde ainda. Olha que interessante, né? Eu queria contar para vocês uma experiência, né, minha. Quando eu comecei a fazer terapia com uma terapeuta do Instituto, né, o método Ciência e Fé, era nítido que eu estava numa estação de casulo. Sabe o casulo da borboleta? Antes dela abrochar, né, suas asas ali coloridas saírem do casulo, ela tá dentro ali daquele casulo fazendo o quê? Justamente fortalecendo a sua estrutura física, né? As suas asas estão ganhando cores, tudo ali dentro daquele casulo e ninguém vê aquele casulo feio, né? Eu até tenho aqui uma pintura, só que tá ali no quarto.
que fala do. Que mostra. Deixa eu lá pegar. Peraí. Opa, só um minutinho. Não saio daí, hein? Eu fiz essa pintura justamente no meu processo. Vai voltar, né, Girlei? Quando você for voltar, você fala comigo. Aqui, ó. Tá dando aí pra vocês verem. Eu fiz essa pintura justamente no meu processo terapêutico, né? A terapeuta sabia que eu gostava de pintar, de desenhar, e ela me desafiou: Bianca, faz um desenho do processo de transformação da borboleta. E aqui é o casulo, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui ela é a lagarta, sem cor, né? Aqui é o casulo, já ganhando algumas cores, né? Como se as asas dela tivessem ali toda fechadinha ainda. Por quê? No casulo é a estação de proteger, né? Proteger essa estrutura tão sensível, né? Mas é uma estrutura necessária para que a borboleta possa voar, né? É uma estação de fortalecimento das raízes, né? Boa tarde, Lua. Seja bem-vinda. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Ok. Nem toda demora é fracasso. Nem todo casulo é fracasso. Nem todo silêncio é abandono. E nem toda espera é perda de tempo. Algumas estações estão preparando você para frutos maiores. Alguém aí se identifica? O casulo está preparando a borboleta para que ela tenha aquelas asas, né? Ao mesmo tempo delicadas, ao mesmo tempo fortes, né? Porque precisam fazer com que um corpinho dela voe, né? Precisa sustentá-la. Aquelas asas precisam sustentá-la, né? É uma estação ali de fortalecimento, o casulo. No versículo de Isaías 43:19, diz assim, ó: Eis que faço coisa nova. Deus não promete repetir o passado. Deus não promete devolver todos os anos, seus anos perdidos, né? Deus promete algo novo, porque o futuro não precisa ser uma repetição da sua história. O que você tem para viver não precisa ser uma repetição do que você já viveu. Existe algo novo para ser gerado. Olha que profundo, né? Amém, né, Giza? Geise. Geise não, Gislene. Vocês colocam aí o arroba de vocês o arroba diferente do nome de vocês, eu fico um pouquinho confuso na hora de chamar. O legado. Muitas pessoas pensam que legado é algo que deixarão quando morrer, né? Mas legado é aquilo que você está deixando todos os dias. Olha que interessante. Muitas pessoas pensam que legado é algo que deixarão quando morrer. Mas legado é aquilo que você está deixando todos os dias. Que você está plantando todos os dias. Faz sentido aí para vocês? Eu só responder aqui essa cliente aqui às 18 horas. Comenta aqui para mim,
Gislene falou, uma nova história Deus tem para nós. Amém. Gostou do desenho, Susan? É o que penso. Todos os dias deixamos um legado na vida de alguém. E na nossa também, exatamente. Na vida de alguém e na nossa, né? Não viu o desenho, Célia? Aqui, ó. Consegue ver agora? Gostou, né? Então, o legado é aquilo que que estamos deixando todos os dias, na forma como tratamos as pessoas, na forma como amamos, na forma como falamos, na forma como reagimos, na forma como cuidamos dos filhos, na forma como enfrentamos os desafios, né? É um legado, as pessoas estão observando como que nós estamos lidando com os desafios, né? Todo dia você está ensinando alguém a viver. Olha que profundo. Todo dia você está ensinando alguém a viver. Todo dia você está deixando marcas. A pergunta é: que marcas? Olha, que marcas? Porque podem ser marcas boas ou marcas ruins, né? Podem ser marcas boas ou marcas ruins. Bacana esse parágrafo aqui para refletirmos, né? Até mesmo quando a gente encontra alguém na rua, né? Hoje eu fui fazer exame de manhã, precisei tomar café na padaria, aqui na rua principal aqui do meu bairro. Encontrei uma conhecida que eu conheço ela pelo menos há uns 30 anos. Nós fomos. Eu me converti na igreja que ela também congregava, né? E eu acredito assim que a forma como eu a recebi, como eu a tratei, como eu a cumprimentei, é uma forma de deixar marcas, né? Ela me acompanha aqui pelas redes sociais, provavelmente, porque ela me perguntou: você mudou de profissão, né? Está feliz? Que bom. Então, assim, né, cada live que a gente faz aqui, cada conteúdo que a gente posta nas redes sociais, a intenção é deixar marcas, né? Não é só vender o nosso serviço, é deixar um legado, né? Por ser, por sermos humanos, acabamos deixando 50% de cada. Boas e ruins, verdade, Gi? Boa tarde, Tânia. É. Agora, o ideal é que a gente deixe essa porcentagem aí seja um pouco mais alta para as coisas boas, né? É aí que entra a nossa autoanálise, né? Que marcas que nós estamos deixando, né? A metáfora da sombra. Vou ler aqui para vocês agora. Observe uma árvore grande. Ela produz frutos, mas produz outra coisa também, a sombra. E o mais interessante é que a árvore não produz sombra para si mesma. Ela produz sombra para os outros. Tinham pensado nisso? Eu não tinha pensado nisso. Estou pensando agora, lendo aqui. A árvore produz frutos para os outros, não para ela. Ela produz sombra para os outros. Da mesma forma acontece conosco.
bateria aqui, deu um sinalzinho aqui de bateria. Da mesma forma acontece conosco. Os frutos da sua transformação não são apenas seus. Uau! Gente, esse capítulo aqui tá forte. Vou ler de novo. Da mesma forma acontece conosco. Os frutos da sua transformação não são apenas seus. Vou sublinhar aqui. Seus filhos colherão esses frutos, seu cônjuge colherá, sua equipe colherá, sua igreja colherá, sua comunidade colherá, sua cura nunca será apenas sua. Forte, hein? Seu crescimento nunca será apenas seu. Caramba, hein? Amei esse capítulo, gente. Seu crescimento nunca será apenas seu. É o livro da conferência, Celinha. Pega aí o seu para você acompanhar também, ó. Eu tô pegando um capítulo por dia e tô fazendo lives aqui. A gente já tá no 5º capítulo. Falta só mais 2. 5º capítulo, A Colheita de uma Nova História. Você não foi na conferência, querida? Todo mundo ganhou esse livro. Você ficou em outro setor lá na conferência e não ganhou? É isso? Eu vou ver lá vou entrar em contato lá com o suporte do instituto para ver se eles estão vendendo. Ah, entendi. Então pode ser que o seu setor eles não estava no kit, né? Não incluía no kit. Deve ser isso. Mas eu vou me informar lá com o suporte se eles vão colocar à venda, ok? Eu estou, tem algumas atividades terapêuticas, está vendo no livro? Eu estou fotografando a atividade terapêutica do dia e estou colocando lá no meu grupo terapêutico do WhatsApp. Me chama lá no WhatsApp, que eu vou colocar você lá no meu grupo. E aí eu estou fotografando e colocando lá, porque são atividades assim para você escrever, para você se autoanalisar, entendeu? Agora, talvez a pergunta não seja mais o que aconteceu comigo, porque essa pergunta já foi feita. Talvez a pergunta agora seja: o que acontecerá através de mim? Essa pergunta supõe-se legado, né? O que acontecerá através de mim? Agora tem aqui essa ferramenta. Imagine sua vida daqui a 5 anos. Eu vou fotografar lá, eu vou fotografar e botar lá no grupo, tá ok? Daqui a 5 anos eu desejo ser uma pessoa aqui, pontinho, pontinho. Uma carta para o futuro. E tem uma dinâmica aqui final, que fala do meu passado, o que eu preciso honrar do meu passado, fala sobre o meu presente, o que preciso assumir, e fala sobre o meu futuro, o que desejo construir. Bem bacana. Seu passado explica parte da sua história, né? Mas não tem autoridade para decidir o seu futuro. O seu passado não tem autoridade para decidir o seu futuro. Repita comigo, se você puder falar em voz alta, se você não puder, mentalize, né, esse parágrafo, pequeno parágrafo que eu vou ler aqui, ó, por gentileza. Repita. Eu honro minha história. Eu agradeço pelos aprendizados. Eu não sou definido pelas minhas feridas.
Eu não sou definido pelos meus erros. Eu não sou definido pelas minhas quedas. Eu escolho crescer. Eu escolho amadurecer. Eu escolho florescer. Eu escolho produzir frutos. Eu escolho deixar legado. Eu escolho construir uma nova história. E para encerrar, você não pode voltar a escrever um novo começo, mas pode começar hoje a escrever um novo final, com certeza. Você não escolheu todas as sementes que recebeu, mas escolhe aquilo que fará com elas. Você não escolheu todas as experiências da sua história, mas escolhe o significado que dará a elas. Você não pode mudar o começo da sua caminhada, mas pode decidir a direção dos próximos passos. A criança que você foi merece compaixão. O adulto que você é precisa de consciência. Mas a pessoa que você deseja se tornar exige decisão, porque o passado explica, o presente decide e o futuro ele revela. Profundo esse capítulo, né? O que vocês acharam? Eu achei muito profundo. Ele é um pouquinho mais curto. O 4 foi bem mais extenso. Mas eu achei ele muito profundo, esse capítulo. Quando falou sobre as estações da vida. Muito forte, né, Celinha? Então é isso, meus queridos. Hoje a live foi um pouquinho mais curta, justamente porque o capítulo também foi curto. É um capítulo que nos leva a refletir bastante, verdade, Gi? Para ajudar vocês aí na autorreflexão de vocês, eu vou fotografar as atividades, ó. Que você imagine sua vida daqui a 5 anos. Eu vou fotografar e botar lá no grupo terapêutico, tá? Me chama lá no WhatsApp. Ou melhor, eu vou deixar aqui o link aqui. Voltei, eu fui copiar o link do grupo, porque esse grupo aqui é outro, é da terapia em grupo. Mas o grupo terapêutico que eu estou enviando as atividades é um grupo, é uma comunidade, é um grupo geral, tá? Eu vou colocar aqui, só um minutinho. Agora sim, pessoal, pode clicar aqui nesse link que vocês vão lá pro grupo oficial terapêutico. Lá eu compartilho, quando eu entro aqui na live, às vezes eu esqueço de compartilhar lá. Hoje eu esqueci. Compartilho assim esses exercícios, compartilho quando eu tô com alguma novidade, né? É um grupo VIP, vamos dizer assim, né?
Eu compartilho lá, por exemplo, agora eu estou com esse projeto Roda da Vida, né, que é uma sessão terapêutica de 50 a 60 minutos. Eu aplico a ferramenta Roda da Vida e depois eu entrego um diagnóstico, né? Vamos dizer assim, né? Um relatório em PDF para você com base no resultado que deu, né? É bem interessante. Essa semana eu fiz um e já depois eu comecei a divulgar, as pessoas estão interessadas também, né? Porque mesmo que eu não seja sua terapeuta, você pode pegar esse resultado em PDF e levar para sua terapeuta para conversar com ela. Olha, o meu teste deu isso. É para a roda da vida, basicamente para analisarmos o seu nível de satisfação em várias áreas da sua vida. Pessoal, amorosa. Já fiz com a Gi, não foi, Gi? Já fiz com a Gi. Passei também o PDF para ela com análise, uma análise mais detalhada, né? Desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, né? Questões de propósito de vida. Gostou, né, Gi? Que bom. Então, assim, é muito interessante, né? E faz você olhar até uma visão do todo, assim, de como está o seu momento atual, né? Não é um. Deu certinho, né? E com a Gi, por exemplo, como ela é minha cliente, a gente pegou o resultado ali daquela ferramenta e nós passamos a trabalhar em cima de questões ali que, ao ver dela, precisavam ser mais trabalhadas. Porque assim, não tem o certo ou errado, né? Às vezes uma área da sua vida, em vez de estar 10, está no número 5, mas para você nesse momento atual, faz sentido você estar com o número 5. Por exemplo, na área de ação social, se eu não me engano, tem uma área que fala sobre isso, né? A sua dedicação a uma obra social, por exemplo. Pode ser que nesse momento você esteja se dedicando à sua área profissional, a sua maternidade, por exemplo, e no momento você não está podendo se dedicar a uma área de ação social. E tá tudo bem, né? Pode ser que em outro momento da sua vida, em vez de estar 5, estava 9 e fazia sentido para você, né? Então é uma ferramenta assim muito bacana, vale a pena fazer, né? Tem um valor de praticamente de uma sessão, porque tem a duração de 50 a 60 minutos, né? E é muito bacana. Me chama também no direct ou lá no WhatsApp para a gente agendar também uma sessão com a ferramenta, ok? Queridos, amanhã eu vou procurar fazer às 7 horas a live, tá? Amanhã eu vou estar o dia todo numa imersão, então eu acredito que vai ser mais interessante fazer logo pela manhã às 7, tá? Mas qualquer mudança eu aviso aqui nos stories para vocês. E nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro. Deixa eu ler aqui o tema para deixar um gostinho. Dois passados na mesma casa. Vai falar sobre relacionamentos, sobre casais. Quando duas histórias tentam construir um futuro. Vai ser bacana, hein? Você que tem interesse aí por esse tema. Olha a atividade que tem aqui. É uma história em quadrinhos. Ó. Anamnese conjugal. Você que tem interesse aí nesse tema, vamos estar aqui amanhã juntinhos. É um capítulo um pouquinho maior. E vai ter muito assunto bacana. Ok, queridos? Desejo uma boa tarde para vocês, tá bom? Um sextou aí bem bacana. Um bom descanso aí nesse fim de semana, tá bom, queridos? Um beijo, fiquem na paz, tá? Obrigada por estarem aqui até agora. Cantar de coração, mas leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração Ah, a ti. Lamento por viver
só pra Entra lá no grupo. eu lamento. Tu não é que és o meu sustento, mas leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração A ti.